Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Gestão Fácil, o canal do MEI, do microempreendedor, do autônomo que quer profissionalizar a sua empresa. Hoje a gente vai falar tudo o que você quer saber, tudo o que você precisa saber sobre essa modalidade que é o MEI. Bom, gente, vamos começar do começo então, né? É sempre bom começar do começo. A figura do microempreendedor individual foi estabelecida numa lei que saiu em 2008 no Brasil. Qual que foi o objetivo dessa lei? Ajudar os pequenos negócios, as pessoas que faziam normalmente atividades artesanais, né? Empreendedores que trabalhavam em casa, a conseguir se formalizar. Essas pessoas muitas vezes tinham dificuldades, né, de ter acesso a crédito ou várias outras dificuldades porque eles não tinham formalização, eles não tinham o famoso CNPJ, né? E todo mundo que é empreendedor quer ter seu CNPJ. Então, a lei do MEI trouxe essa possibilidade de formalização para esses empreendedores. O MEI, ele é uma subcategoria do Simples Nacional que aborda, né, essas atividades, né, que proporciona com que as pessoas que exerçam as atividades específicas que tem lá na lei do MEI, que elas possam se formalizar como microempreendedor individual. O processo de formalização do MEI, gente, é a coisa mais fácil e rápida do mundo, graças à tecnologia. Se você hoje trabalha com alguma atividade que pode entrar como microempreendedor individual, você entra no site do Portal do Empreendedor, preenche uma ficha e pronto. Você já vai ter o seu CNPJ. Você preenchendo essa ficha, mandando esses dados, você já vai conseguir ter o seu CNPJ, o seu cartão do MEI, você já consegue inclusive imprimir os seus DAS, né, que é o imposto que você vai pagar como MEI, para o ano todo, para você já começar a recolher os seus impostos como MEI e ter o seu CNPJ e poder ser feliz como empreendedor. É muito simples, né? Bom, então vamos lá para a parte do quem pode ser MEI. Gente, pode ser MEI todo mundo que empreende, que exerce alguma das atividades designadas na lista de atividades do microempreendedor individual. Se vocês quiserem consultar, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá lá no portal do empreendedor. Renata, mas não é todo mundo que pode ser MEI? Não, não é todo mundo que pode ser MEI, tá? Não é qualquer atividade que pode ser formalizada como MEI. Então, por exemplo, profissionais que exercem atividades que são regulamentadas. Então, por exemplo, arquiteto não pode ser MEI, engenheiro de nenhuma especialidade pode ser MEI, advogado não pode ser MEI, nenhum tipo de profissional da área da saúde não pode ser MEI. Então, médico não pode ser MEI, enfermeiro, fisioterapeuta não pode ser MEI, tá, gente? Tipo, quem trabalha aí com pilates, com fisioterapia, infelizmente não pode ser MEI. Profissional de educação física também não pode ser MEI, tá, gente? Isso às vezes é alguma dúvida que eu vejo que o pessoal comenta. Professor de educação física também não pode ser MEI. Então, primeiro, você só pode ser MEI se você exerce alguma das atividades que estão listadas lá no portal do empreendedor, na lista lá das atividades do microempreendedor individual. Segunda coisa, você só pode ser MEI se você faturar até R$81 mil no ano. Esse valor, normalmente, o governo vai atualizando, tá? Quando começou o MEI lá em 2008, era um valor bem menor e eles vão atualizando esse valor. Mas hoje, estamos falando de junho de 2021, o máximo que o MEI pode faturar é R$81 mil ao ano. Se a gente fizer a conta, dá mais ou menos R$6.750 por mês. Combinado? Outra restrição que o MEI também tem
é que você, como MEI, não pode ser sócio de nenhuma outra empresa. Então, por exemplo, você, a mulher que faz algum tipo de artesanato ou que faz alguma confeitaria e você quer abrir um MEI, mas o seu marido já tem uma empresa e você é sócia do seu marido na empresa dele. Você não pode ser MEI, tá? Então, como você já tem uma participação societária em uma outra empresa, você não pode ser MEI. Então, fiquem muito atentos com relação a isso, porque isso é uma restrição que o MEI tem e realmente você não vai conseguir abrir o seu CNPJ como MEI se você já tiver participação societária em outra empresa. Outra coisa, o MEI também não pode ter filial, tá? Então, se você tem um CNPJ como MEI, você não pode ter uma filial desse CNPJ. O MEI é um CNPJ único e não pode ter filial. Uma outra restrição que o MEI tem também, que é muito importante a gente comentar, né? A gente falando aqui a respeito de INSS, é sobre funcionários. O MEI só pode ter um funcionário registrado, tá? Então, a partir do momento que você precisar aumentar a sua equipe e você tiver que ter mais de um funcionário, você já não pode mais ser MEI, tá bom? O MEI só pode ter um funcionário registrado trabalhando para o seu CNPJ, beleza? Bom, então a gente já sabe o que é o MEI, quem pode ser MEI, como fazer, né, para você ter o seu CNPJ como MEI. A próxima coisa que você precisa saber, e na verdade quando você vai lá fazer o seu cadastro como MEI, né, para ter o seu CNPJ, você precisa preencher isso lá na fichinha que você vai preencher no portal do empreendedor, é saber qual é o tipo de negócio que você tem. Por quê? Porque dependendo do tipo de negócio, você vai pagar um imposto diferente. Então, você pode ser um comércio, onde você compra e vende algum produto. Você pode ser uma indústria, onde você fabrica, manufatura alguma coisa e vende. Ou você pode ser um prestador de serviço, né? Vou prestar um serviço para alguém. Isso é importante você saber e você vai ter que colocar isso lá na sua ficha, porque dependendo da função que você exerce, você vai ter impostos diferentes. Renata, quais os impostos, então, que o MEI tem que pagar? Bom, o MEI, como uma categoria, né, uma subcategoria do Simples Nacional, você vai precisar pagar 2 ou 3 impostos, dependendo, né, da atividade que você exerce. Então, você vai ter que pagar INSS, todo mundo tem que pagar INSS, então você vai ter que pagar INSS. Você vai ter que pagar ICMS, se você for um comércio ou uma indústria. E você também tem que pagar ISS, que é o Imposto sobre Serviço, se você for um prestador de serviço. Se você optar se você for lá na ficha colocar que você é um comércio e serviço, porque às vezes, né, você vende um produto, também presta um serviço, então você vai pagar os 3 impostos. Você vai pagar o INSS, o ICMS e o ISS. Quais são os valores? Em junho de 2021, o valor para quem é comércio ou indústria é R$ 56,00 por mês. O valor para quem é prestador de serviço é R$ 60,00 por mês. E o valor para quem é comércio e prestação de serviço é R$ 61,00 por mês, ok? Esse valor, gente, é fixo. Então, se você está dentro do faturamento do MEI, que é lá o seu R$ 81.000 por ano, esse valor dos seus impostos nunca vai mudar. Por isso que quando você vai lá e faz o seu cadastro, tira o seu CNPJ como MEI, você já consegue imprimir as suas guias para pagar os seus impostos durante o ano todo, porque esses impostos não vão variar, ok? Bom, então, vocês perceberam que a gente falou a respeito de INSS, né? Aí, isso também é uma dúvida que muita gente não sabe. O MEI, por fazer a sua contribuição com o INSS, tem todas as vantagens que um segurado do INSS tem. Então, você tem todos os benefícios. As mulheres podem tirar licença maternidade, você pode ter um afastamento por doença, você vai poder se aposentar um dia. Então, você pagando o seu INSS como MEI, você tem acesso a todos esses benefícios da Previdência Social do governo, combinado? Um outro benefício muito legal do MEI é que você não precisa de contador.
Normalmente, quando a gente vê as pessoas, né, que abrem empresa, que tem ME, que tem empresas formalizadas em outras categorias que não o MEI, o contador precisa assinar, né, os relatórios da empresa, a empresa também precisa ser aberta pelo contador, então tem todo um custo com a questão de contabilidade. Já o MEI não precisa disso, o MEI não precisa ter contador porque os impostos não variam. Então, quando você vai lá e formaliza o seu MEI no portal do empreendedor, além de imprimir as suas guias dos impostos que você vai pagar, você também já consegue imprimir o relatório de receitas que você tem que preencher, porque isso é tipo a sua declaração que você tem que fazer todo ano para a Receita Federal. Você tem que ir preenchendo esse relatório com as suas receitas, com as suas despesas, para avaliar o seu lucro, né? Para ver também se você ficou dentro do faturamento de R$81 mil ao ano. Então, isso é uma atividade, né? um lançamento das suas receitas e uma declaração das suas receitas que você não precisa de contador para fazer. Você mesmo consegue fazer isso lá dentro do portal do empreendedor, imprimir esses relatórios, preenchê-los, né? E fazer a declaração do MEI no final do ano, como uma declaração, né, de renda mesmo, que todo mundo tem que fazer, você como MEI também tem que fazer a sua, mas é uma coisa muito simples de fazer que você não precisa de contador para fazer essa parte da contabilidade, beleza? Outra parte muito importante que muita gente que se formaliza como MEI esquece é a questão do alvará. Gente, o MEI é uma forma super simples da gente se formalizar, mas ele não dispensa essa formalidade do alvará. Então, independente se você está fazendo bolos e doces na sua casa, se o seu empreendimento não sai de dentro da sua casa, mesmo assim você precisa ter um alvará de funcionamento, tá ok? E esse alvará vai ter que obedecer às normas que a prefeitura da sua cidade estabelecerem para aquele tipo de atividade. Outra coisa que é muito importante também vocês saberem, e-commerce. Se você tiver um local onde você estoca o seu produto que você vende no e-commerce, você também precisa ter alvará desse local, tá? Então não se engane achando que só porque você tem um e-commerce, minha loja é pela internet, eu não preciso ter alvará. Não, senhor. Se você tem um espaço de estoque para os produtos que você vende no seu e-commerce, você precisa sim ter alvará. Para tirar o seu alvará, normalmente você tem que procurar a junta comercial ou o estabelecimento da prefeitura, né, posturas da prefeitura que vai ser responsável por tirar, por dar o alvará para você. E lá, com certeza, eles vão conseguir te orientar nas exigências que você precisa atender para conseguir tirar o seu alvará. Isso também varia de acordo com a atividade. Então, por exemplo, quando você tem alguma atividade que envolve alimento, muito provavelmente você vai ter que passar por uma fiscalização da vigilância sanitária da sua cidade. Isso é muito importante ficar atento, tá? Então, procure o órgão da sua cidade, né, a prefeitura da sua cidade, para você tirar o seu alvará de funcionamento, porque não adianta nada ter CNPJ se você não tem alvará, né? E por último, vamos falar sobre nota fiscal. MEI também tem que emitir nota fiscal, não é mesmo? Então, a nota fiscal do MEI, quando você vai negociar, né, vender o seu produto ou o seu serviço para uma pessoa física, o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, a não ser que o cliente peça. Então, se o cliente pediu, você tem que emitir a nota fiscal. Agora, se o cliente não pediu e é uma pessoa física, você pode ou não, é opcional, você emitir ou não a nota fiscal. Porém, se você está prestando um serviço ou vendendo um produto para uma pessoa jurídica, para uma outra empresa, para outro CNPJ, você tem que sim emitir a sua nota fiscal. É obrigatório, tá? E como MEI emite nota fiscal? Bom, primeira coisa, você tem que procurar a receita da sua cidade, a receita estadual ou a receita municipal, né? Dependendo se é produto ou se é serviço.
e você vai falar que você quer emitir nota fiscal como MEI, ele vai te dar uma autorização de impressão de nota fiscal. Com essa autorização de impressão de nota fiscal, é só você ir lá numa gráfica, mandar eles fazerem o talãozinho, né, para a sua notinha, para você emitir e pronto, você já está apto a emitir a nota fiscal como MEI. Bom, gente, e agora para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens, né? Porque eu vejo muita gente falando assim, ai, nossa, mas que vantagem eu levo de me formalizar, de ter um CNPJ? A única coisa que eu tenho que fazer é pagar imposto? Não é só isso, gente. A gente, né, tá vendo aqui nos conteúdos que a gente está trazendo para vocês que as vantagens de você ser uma empresa, né, de ter o seu negócio formalizado, são muitas. Começando por essas questões de previdência social. Então, a partir do momento que você é formalizado, que você tem o seu CNPJ, que você está pagando o seu DAS tudo direitinho, você está segurado na Previdência. Então, se acontecer alguma coisa com você, a sua família tem direito à pensão, né? O seu marido, ou a sua esposa, ou os seus filhos têm direito à pensão, você consegue se aposentar. Se você ficar doente, sofrer algum acidente, você tem direito a afastamento. As mulheres têm direito à licença maternidade. Então, a primeira grande vantagem é a questão da Previdência Social. Depois, a gente tem as outras vantagens que são relacionadas ao negócio mesmo. A partir do momento que você tem um CNPJ, você tem acesso a crédito. As pessoas não sabem, a maioria dos empreendedores não tem acesso a essa informação, mas tem muito crédito, principalmente do governo, para microempreendedores, para MEIs, que é um crédito com juro muito barato. Então, você que está aí sofrendo, precisando comprar um equipamento novo para sua empresa, precisando ter um dinheiro de capital de giro, o Sebrae, o governo tem linhas de crédito específicas para a MEI, que tem um juro muito, muito baixinho, gente. É muito fácil de pegar se você é formalizado como MEI. Se você está precisando disso, procura o Sebrae da sua cidade. O Sebrae da sua cidade com certeza pode te ajudar a orientar como você solicitar e ter acesso a essas linhas de crédito como MEI. A próxima vantagem de você ter o seu CNPJ é você poder fazer negócios com outras empresas. Porque, gente, quando a gente faz negócios com pessoas físicas, os negócios são mais valores menores, né? Assim, a gente vende para uma pessoa, para outra pessoa. Mas quando a gente consegue fazer negócio para outras empresas, você consegue fazer negócios maiores, né? Então, às vezes você consegue fornecer, por exemplo, vamos dar o exemplo lá de uma pessoa que cozinha. Você faz marmitas, vamos supor. Você vender marmitas para as pessoas que querem almoçar em casa e tal, mas imagina se você consegue fechar um contrato com a empresa para fornecer lá, sei lá, 50 marmitas por dia para a empresa. É muito melhor, né? Você escala o seu negócio, você vai conseguir ganhar muito mais. Só que para isso você precisa ser formalizado, você precisa ter um CNPJ, porque a outra empresa lá que está te contratando, ela precisa da nota fiscal e para emitir nota fiscal você tem que ser CNPJ. Então, essa é outra grande vantagem que o MEI, né, que a formalização como MEI te traz. Você vai conseguir fazer negócios com outras empresas e assim poder alavancar o seu negócio, aumentar o seu faturamento e aumentar o seu volume de vendas e também o seu lucro. Bom, gente, então por hoje é isso. A gente falou bastante coisa sobre o MEI. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o MEI, coloca aqui nos comentários que a gente pode fazer um segundo vídeo tirando dúvidas sobre a formalização, as vantagens e a questão do MEI. Se você gostou desse vídeo, dá um like para mim, compartilha com aquele seu amigo que está querendo se formalizar, mas ainda não sabe como. Até o próximo vídeo e tchau!